Ok, então, reiniciando, a gente vê hoje a parte de transformações, que é a base matemática para vocês aí durante as aulas que vocês vão ter nesse curso de computação gráfica, ok? Então, a gente vai ver vetores, basicamente, e coordenadas homogêneas, que é a base de tudo isso. Eu já havia dito, né, que transformações servem para modelagem, serve também para robótica. Cinemática você também usa em computação gráfica para fazer animação, ok? Não só em robótica, mas cinemática direta e inversa você utiliza em computação gráfica também, tá? E onde a gente estava, no caso, a gente vai utilizar transformações aqui, principalmente para duas coisas. Uma delas, para fazer, imagina que você tem uma câmera virtual aí, e você quer fazer essa câmera se mover dentro do ambiente. Repara que nessa hora eu estou falando da parte de visualização, né? Eu quero que a câmera visualize o ambiente, ok? E uma outra parte que a gente vai utilizar também como as transformações é para fazer, por exemplo, esse objeto aqui se mover na cena, né? Então, basicamente para essas duas coisas aqui. Então, para isso, a gente precisa saber de uma série de detalhes aí de transformações entre, por exemplo, esse sistema de câmera e um sistema de mundo. Eu preciso saber quais são as transformações existentes entre o sistema do objeto, né? Imagina que o objeto tem a origem dele, eu digo, a origem do objeto é aqui, e o sistema de mundo também, entre objeto e câmera, e vice-versa, ok? Então, a gente vai usar transformações em computação gráfica bastante. Aí vocês precisam dominar esse assunto, e é o que a gente passa a ver na aula de hoje. A animação, por exemplo, seria mover o objeto, né, no mundo, ok? Na verdade, a gente combina, a gente move objeto, move câmera, tudo é feito através das transformações, ok? Transformações geométricas, que é como ela é chamada na matemática. Então, para chegar lá em transformações, a gente precisa primeiro fazer uma revisão aqui da parte básica que está aí. A gente lembra lá da matemática que uma enupla ordenada é a representação que a gente usa para vetores. Vetores vem da noção lá da física, né? É uma entidade, a gente diz assim, é uma entidade que possui comprimento, direção e sentido. Na verdade, a gente pode dizer que é só comprimento e direção, porque o sentido, de certa maneira, ou comprimento e sentido, essas duas coisas aqui, direção e sentido, na verdade, está meio que um dentro do outro, né? Tanto que no Brasil é que a gente faz essa distinção mesmo entre direção e sentido, ok? Comprimento, ele tem outros sinônimos, né? É chamado de outras maneiras também. Pode ser intensidade, magnitude, né? Módulo, né? Tudo isso são sinônimos de comprimento que a gente chama. Tá ok? Bom, isso é a noção lá da física, e para representar um vetor, aqui em computação gráfica, por exemplo, a gente vai usar uma tupla. O que é uma tupla? É uma enupla ordenada, né, com 3 variáveis. No nosso caso, x, y e z, né? Ok? A palavra ordenada, ela tem uma conotação forte aí. Significa que eu não posso trocar a ordem de V1, V2 e V3. Por exemplo, se eu trocar a ordem, eu posso causar algum problema. Por exemplo, se isso estiver sendo usado para uma cirurgia, ao invés de um bisturi robótico ir para uma direção, ele pode ir na outra, né? Direção contrária, ok? Em trocando a ordem dessas variáveis. Então, por isso que tem que ter essa palavra aí, ordenada. Então, uma
tupla, no nosso caso, né, com 3 variáveis, x, y, z, ordenado. Essa é a nossa noção de vetor aí. E aí tem algumas operações entre vetores, ou entre vetor e escalar, que vocês já devem ter visto lá no passado. Como somar 2 vetores, eu acho que todo mundo sabe, é só somar as coordenadas correspondentes, né, na ordem, daí é importante ela ser uma tupla ordenada, né, ok? Subtração, mesma coisa. Multiplicação por escalar, a gente utiliza para poder alterar o comprimento de um vetor, ok? Então, se eu quero aumentar, diminuir, ou mesmo até tornar, né, inverter a direção, inverter o sentido, né, do vetor, eu utilizo o produto, aliás, eu utilizo a multiplicação por escalar, ok? Na sequência, produto escalar, que vocês também já viram, é só pegar as coordenadas de um vetor, multiplicar pelas coordenadas correspondentes do outro vetor, na ordem, né, e somar, e fazer uma somatória aí dessas multiplicações, ok? Então, aí tem um exemplo, 2 vetores U e V, o 1V1 mais o 2V2 mais etc, ok? Isso vocês já viram também, né? Norma de um vetor vocês também já viram, é só pegar a raiz quadrada do quadrado das coordenadas desse vetor somados, né? Ok? Vocês também já viram de alguma maneira. E a gente diz que um vetor ele é unitário quando a norma dele, né, o comprimento, então norma aí está um sinônimo para comprimento, quando o comprimento do vetor é 1, ok? E a gente consegue também achar o ângulo entre 2 vetores, dado um vetor U e um vetor V, o ângulo entre eles é dado por essa fórmulazinha aí que vocês também já viram de alguma maneira lá na trigonometria, né? O escalar V dividido pela norma de U vezes a norma de V. Cosseno menos 1 disso é o ângulo do vetor. O detalhe é que aqui, esse ângulo está entre 0 e π, né? Ok? E em alguns casos, só esse ângulo positivo, o menor ângulo do caso, né, não é suficiente. A gente precisa saber com mais detalhes, ok? Mas tudo bem, aqui em computação gráfica a gente só precisa disso, não precisa mais nada do que isso, não. E a gente diz que 2 vetores, eles são ortogonais quando o ângulo entre eles é 90 graus. Então, o escalar V é 0, aí eles são ortogonais. Se eles possuem 90 graus, né, nessa configuração, aí o produto escalar entre eles é 0. Ok? Se, por outro lado, U estiver em cima de V, os dois estiverem na mesma direção, o produto escalar vai ser 1. Ok? O produto escalar vai ser, na verdade, a multiplicação das normas dele, né? As normas é 1, se eu estiver trabalhando com vetores unitários, ok? Então, o produto escalar em se trabalhando com vetores unitários, isso ocorre, ok? E essa regra de 90 graus aqui, ela vale para qualquer vetor, mas se eu tiver vetores unitários e tiver um em cima do outro, o ângulo entre eles vai dar 0, cosseno de 0 é 1. A gente vai utilizar isso mais à frente um pouquinho, tá? Ainda com relação a vetores, a gente diz que está fazendo a combinação linear entre 2 vetores V1 e V2 quando a gente anda uma certa distância na direção de V1 e depois adiciona, né, continua andando uma outra distância na direção do vetor V2. Tá? Essa figura aqui, ela mostra isso melhor. Então, eu ando um certo valor K1 na direção de V1 e depois um certo valor K2, que está representado desse lado aqui, né,
na direção de V2, do vetor V2. Eu vou chegar a um vetor novo, que eu posso chamar esse vetor de V. Se eu pensar que isso é um plano, né? No caso eu tenho duas variáveis aqui, V1 e V2, eles têm dimensão 2, ok? Então eu estaria atingindo um novo ponto, né? Se eu tiver um ponto V1, um ponto V2, fazendo a combinação linear entre os dois, eu consigo atingir um terceiro ponto V. E, repara, se eu variar V1, ou desculpe, K1 e K2, entre menos infinito e mais infinito, eu vou conseguir percorrer esse plano inteiro. Tá? Se eu tiver no espaço, eu tenho três variáveis, normalmente x, y, z, né? E aí, com três vetores, eu conseguiria varrer o espaço. Tem que ter uma peculiaridade entre esses três, ou entre esses dois aqui, por exemplo. A gente vê que V1 não está em cima de V2, né? Ok? Eles são vetores separados no espaço, ok? Não estão na mesma direção, nem no mesmo sentido. Se eles estiverem na mesma direção, no mesmo sentido, eu não consigo varrer o plano todo. Tá? Então, isso é o que a gente chama de combinação linear entre vetores. A gente diz que um conjunto de vetores, por exemplo, esses dois que a gente acabou de ver, são linearmente independentes, se nenhum deles pode ser escrito como combinação linear dos outros. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu não consigo chegar ao ponto final aqui de V1 multiplicando algum escalar por V2. E o contrário também vale. Eu não consigo chegar a esse ponto de V2 multiplicando algum escalar pelo V1. Ok? Então, o V2, ele é linearmente independente em relação ao V1. O V1 também é linearmente independente em relação ao V2. Já o vetor V, ele é uma combinação, que é esse vetor aqui, né? Ele é uma combinação linear entre V1 e V2. Então, o vetor V não é linearmente independente de V1 e V2, ok? No caso, se eu considerar o vetor V como terceiro vetor, como eu estou no plano, obviamente, não é possível ter mais do que dois vetores linearmente independentes. Qualquer vetor que eu colocar aqui, além de V1 e V2, ele vai ser linearmente dependente de V1 e V2. Significa, eu consigo escrever esse outro vetor como uma combinação linear de V1 e V2. Então, é isso que a gente quer dizer com independência linear. Tá? Então, quando a gente vai escolher vetores da base, aqui está como exemplo a base canônica de R3, né? 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Esses três vetores, eles são linearmente independentes entre si. Tá? Eu não consigo escrever um como combinação linear dos outros dois. Ok? Agora, em contrapartida, eu consigo escrever qualquer vetor de R3, inclusive um desses aqui, como combinação linear desses três vetores aqui. Significa qualquer ponto de R3, ele pode ser atingido a partir desses três vetores aqui. Ok? E quando isso acontece, significa, quando a gente consegue varrer, né, um espaço n-dimensional com n vetores, significa que aqueles n vetores, eles formam uma base. Então, para ser uma base, precisa necessariamente duas coisas. A primeira, eu preciso de n vetores, ok? E a segunda, eu preciso que esses n vetores sejam linearmente independentes entre si. Tá? Dessa maneira, eu consigo percorrer esse espaço todo, eu consigo chegar a qualquer lugar desse espaço considerado, né? Se tiver em R2, seria 2 vetores LI, se tiver em R3, eu preciso de 3 vetores LIs, ok? Outro detalhe é que para formar uma base, eles não precisam necessariamente
ser ortogonais entre si e nem possuir norma 1. Então, por exemplo, esses dois vetores que são mostrados aqui, pode ver que eles não possuem norma 1, os dois, inclusive, têm dimensões, têm comprimentos, né, diferentes, e eles também não formam 90 graus entre si, ok? Apesar disso, eles formam uma base para R2. Eu consigo varrer o R2 todo com esses dois vetores aqui, V1 e V2, ok? Mas, é claro, eu prefiro trabalhar, e todo mundo aqui em computação gráfica vai preferir trabalhar com vetores bem comportados, a gente diz assim, né? Como esses aqui da base, no caso aqui de R3, ok? Esses aqui, além de eles possuírem norma 1, eles são também ortogonais entre si. Existem outros vetores, na verdade existem infinitos, né, conjuntos de vetores, que obedecem a essas duas restrições, sem ser esses três aqui, ok? Que são ortogonais entre si e possuem norma 1. Então, significa que esses outros vetores, eles podem também, esse outro conjunto de vetores, né? Podem formar uma base de R3 aí no caso, né? Ok? Então, isso é uma base vetorial. Premissa, N vetores. Segunda premissa, linearmente independentes entre si. Significa não consigo escrever, formalizar né? Determinar uma equação onde é a combinação dos outros dois, combinação linear. Ok? Legal. Então, a nossa base predileta aí de R3 é essa daqui, como eu já disse, e, obviamente, há muito mais do que uma única base, né, para um dado espaço vetorial. Agora, uma coisa que é certa é, dado essa base aqui, e dado um ponto de R3, só existe uma única representação desse ponto com relação a essa base aqui, ok? Se eu mudar a base, vai mudar a representação, vai mudar os vetores, as componentes, né, do vetor em relação a essa nova base. Vão ser diferentes, mas o ponto não vai se mover lá do espaço. O que vai mudar são as coordenadas dele em relação à nova base, né? Ok? Legal. Então, como todo vetor tem uma representação única numa dada base, né? A gente geralmente ignora os vetores da base. Nesse caso aqui, a gente está chamando de E1, né? E2 e EN. Vamos imaginar que a gente tem E1, E2 e E3 só, né, no nosso caso em computação gráfica. E a gente usa simplesmente as coordenadas em relação a E1, que é V1, as coordenadas em relação a E2, que é V2, e as coordenadas em relação a EN, né? No caso aqui, que é VN. Com esse conjuntozinho, V1, V2, VN, a gente já entende que isso aqui é um ponto no espaço. Ok? Significa que eu caminhei um certo valor na direção de V1, depois na direção de E1, um certo valor V2 na direção de E2, um certo valor VN na direção de EN. Com isso, eu cheguei ao ponto onde eu me encontro nesse momento. Ok? Isso seria esse ponto V aqui no caso. Ok? Então, E1 e E2 são os vetores da base e esses escalares são chamados de componente de V com respeito a essa base. Tá? Feito esse apanhado geral aí de vetores, que eu acho que a maioria de vocês já tinha visto, mesmo os que entraram agora na disciplina, eu acho que já tinha visto de alguma maneira lá na graduação ou no ensino médio, né? A gente passa a ver o que são as transformações. Transformação, na verdade, a gente pode dizer que é uma generalização de função. Função é uma expressão que associa um único valor na saída. Então, eu posso ter funções multivariadas, né, com várias variáveis, ok? Mas o mais importante da função é que na saída dela eu tenho um único valor. E esse valor a gente chama normalmente de escalar, pertencente ao conjunto R. Tá? Quando na saída
eu tenho um vetor, significa, nesse caso, que eu passo a ter, né, uma transformação, ok? Repara, não necessariamente a entrada de uma transformação precisa ser um vetor, mas a saída é um vetor. Mas eu posso ter um vetor com uma única posição, ok? Então, nessa hora, eu posso dizer que seria uma função, né? A saída, um único valor, é uma função. Eu posso dizer que a minha função ela é também uma transformação. O contrário, eu não posso dizer, eu não posso garantir, porque eu posso, numa transformação onde a saída é um vetor com mais de uma variável, certamente isso não é uma função, ok? Então, por isso que a gente diz que a transformação, ela generaliza o conceito de função, sendo que a saída na transformação, ela é um vetor, ok? Isso basicamente é a definição de transformação. E aí a transformação também obedece, né, um certo conjunto de propriedades, inclusive linearidade, não linearidade, como uma função, da mesma maneira como a função, ok? A gente diz que uma transformação é linear se ela basicamente obedece essas duas regrinhas aí. Se eu tiver dois vetores, U e V, e aplicar a transformação na soma desses dois vetores, essa é a primeira regra, é a mesma coisa que eu aplicar a transformação no primeiro vetor, aplicar a transformação no segundo vetor e somar os dois. O resultado disso vai ser a mesma coisa, ok? E a segunda regrinha, se eu tiver um número multiplicado por um vetor e aplicar a transformação nisso, é a mesma coisa que eu aplicar a transformação primeiro no vetor e depois multiplicar por esse número, tá? Então, toda transformação que obedece essas duas regrinhas, ela é dita ser uma transformação linear, ok? Então, pensa aqui, se eu tiver um vetor U mais uma translação, ok? É o caso lá da nossa função da mola, né? Mx mais B, tiver um deslocamento aí aplicado na bola, se eu tiver só Mx, tudo bem, isso é uma transformação linear. Agora, se eu tiver Mx mais B, já é não linear, ok? Os engenheiros gostam de combinar essas duas regrinhas numa única regra, né? Ok? E aí, nesse caso, eles chamam de tem que obedecer, para ser linear, tem que obedecer o princípio da sobreposição ou superposição, né? Ok? Mas nesse caso está pegando os dois números, já multiplicando os vetores. Então, aplicar a transformação nisso, nessa combinação linear de U e V, é a mesma coisa que aplicar a transformação em U, aplicar a transformação em V e depois fazer a combinação linear dos dois. Ok? Então, isso é transformação linear. E transformação linear é a base para a gente aqui em computação gráfica. Por que ela é a base? Porque elas conseguem ser representadas, toda transformação linear, ela é possível de ser representada em forma de multiplicação de matriz por um vetor, ok? E isso é importante, porque a gente utiliza muito isso dentro do computador. Não só a computação gráfica, mas tudo que se relaciona à matemática numérica, né? Matemática de linear, ela está relacionada com isso. A gente adora, principalmente computação gráfica, utilizar matrizes, né? Para representar transformações. Então, a gente diz que uma função ou transformação, ela fica completamente especificada, se ela for linear, né? Se obedecer essa regrinha aqui, ou essas duas regras, ela pode ser completamente especificada pelo efeito dela na base. E justamente eu poder colocar ela, especificar ela pelo efeito na base é que me permite
Olha o exemplo aqui do nosso MX mais B, que não é linear, né? Nesse caso, a gente chama de afim. Ela permite que a gente consiga ter uma matriz para representar. Então, vamos ver um exemplo aqui. Se eu tiver um vetor V representado dessa maneira, e eu aplicar uma transformação a esse vetor V, usando os princípios da linearidade, que estão aqui, né? Eu consigo colocar as coordenadas V1, V2, V3 para fora dos parênteses aí, né? Ok? Eu consigo levar esse F lá para dentro e colocar ele direto no E1, no E2, no E3. E1, E2 e E3 são justamente os vetores de base. Pô, legal. Então, se eu tiver F de E1 e se eu tiver F de E2 e F de E3, olha, eu só preciso das coordenadas V1, V2, V3 aplicada nessa matriz aqui, jogada na base. Ok? Fazendo isso, eu já tenho a minha transformação. Tá? Então, eu só preciso descobrir na prática quem é F de E1, quem é F de E2 e quem é F de E3. Lembrando que F de E1 é a função, ou a transformação, né, aqui no nosso caso, aplicada no vetor de base, no primeiro vetor de base, né? Tá? E F de E2 é a transformação aplicada no segundo vetor de base. F de E3 é a transformação aplicada no terceiro vetor de base. Tá? Então, se eu tiver o efeito, isso é o efeito da transformação aplicada na base. Se eu tiver F de E1, F de E2 e F de E3, em última análise eu consigo a transformação. Basta multiplicar aí por V1, V2, V3, esses números, né? Por ela ser linear, eu consigo isso, ok? Se a gente imaginar que F de E1 é dado por isso aqui, né? É uma certa coordenada vezes E1, mais uma certa coordenada vezes E2, mais uma certa coordenada vezes E3. E a mesma coisa para F de E2 e F de E3, a gente consegue pegar isso aqui, esses três, e substituir no lugar de F de E1, F de E2 e F de E3, e manipular isso tudo para colocar E1, E2 e E3 em evidência. Ok? Fazendo isso, a gente chega à conclusão que a nova coordenada, né, de E1, ou seja, o F de V, vai ser transformado. Ok? Então, a nova coordenada de V em relação a E1, ela é dada por essa expressão aqui, ó. F1, V1, mais F1, 2, V2, mais F1, 3, V3. Ok? E a mesma coisa aqui para E2, a mesma coisa para E3. F1, F1, 2, F1, 3, F2, 1, F2, 2, F2, 3, F3, 1, F3, 2, F3, 3, nos sugere uma matriz que, multiplicada por V1, né? V2, V3, pode ver que V1, V2, V3 está se repetindo em todos eles, né? V1, V2, V3. Vai dar para mim, então, as novas coordenadas em relação a E1, E2, E3. Isso é multiplicação matricial, ok? Então, a gente pode escrever dessa maneira aqui, ó. Repare que aqui eu estou em notação inversa. Normalmente, a gente transpõe essa matriz, né? E multiplicaria, eu teria V1, V2, V3 aqui, ok? Mas isso aqui também é uma maneira de se fazer multiplicação matricial. Então, eu tenho, no caso, a matriz F1, 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 né? Coluna, vetor coluna é isso, F2, 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 F3, 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 vezes o vetor V1, V2, V3 aqui do outro lado. Ok? Em notação inversa, ficaria isso aqui. V1 vezes primeira coluna, V2 segunda coluna, V3 terceira coluna. Isso aqui não é nada mais do que multiplicação matricial. Pô, legal. Então, eu consigo fazer uma transformação linear usando matrizes. Isso é extremamente importante em computação gráfica, em robótica, em animação e outras aplicações, né? Mesmo em eletricidade, se tiver alguém de engenharia elétrica, por conta
de permitir a gente representar as transformações em forma de forma matricial, né? Ok? Fica fácil de pegar isso agora e implementar num computador, tá? Lembrando que a translação, ela é uma transformação afim, mas ela não obedece, ela não consegue obedecer isso aqui, ok? Mas tem um truque que a gente vai ver ainda hoje para representar a translação também dessa maneira aqui, também por multiplicação matricial, tá? Então, a regrinha, se uma transformação ela é linear, ela obedecer aqueles dois princípios lá atrás, a gente consegue, deixa eu autorizar alguém que solicitou aqui. Pronto. De volta. Então, se ela é linear, significa, se ela obedece esses dois princípios aqui, né? Então, ela pode ser representada em forma de multiplicação de matriz por vetor, ok? Então, na verdade, a transformação, se a gente pode pensar de uma outra maneira, eu posso especificar ela em forma de uma matriz, se ela for linear, né? E fazer a combinação linear das colunas de F pelos componentes de V que eu estou fazendo, executando lá, ou aplicando, né, a transformação em um vetor, ok? E aí, o número de linhas e o número de colunas da matriz vai depender do meu domínio e do meu contradomínio, né? Vai depender do número de variáveis que eu tenho no meu domínio e no meu contradomínio. Tá? Eu estou falando de um espaço, né, vetorial a um outro espaço vetorial. Se esses dois espaços vetoriais possuem a mesma dimensão, então provavelmente eu tenho aí uma matriz quadrada, né? Pode ser que não. Pode ser que se eu tiver uma projeção num plano uma projeção de um espaço num plano no outro espaço, eu vou ter que reduzir uma dimensão. Então a matriz vai ficar pode não ser quadrada nesse caso, ok? Mas o importante é vocês entenderem, eu espero que vocês tenham entendido, é que multiplicação de matrizes implementa transformações lineares, ok? Legal, então só lembrando que usualmente a gente faz assim, né? A gente pega a primeira linha da matriz e multiplica, faz o produto escalar pelo vetor, obtém a primeira componente. Segunda linha da matriz, escalar com vetor, segundo componente. Terceira linha da matriz, escalar com vetor, terceiro componente. Só que no que eu apresentei para vocês nos slides anteriores, é feito o oposto. Pega-se essa primeira coordenada aqui, escala essa coluna, soma isso com a segunda coordenada, escalando a segunda coluna, e soma isso com a terceira coordenada, escalando a terceira coluna. Tá? Isso também o resultado é o mesmo. A vantagem aqui é que eu só preciso de um vetorzinho aqui, onde eu pego esse, escalo com esse e jogo nesse vetorzinho. Depois o próximo é só fazer uma acumulação disso, né? Ok? Se eu fosse fazer o contrário, não. Eu precisaria ter que guardar assim é mais fácil de automatizar, ok? Então, geralmente, multiplicação matricial no OpenGL, pelo menos, tá? E MATLAB também faz assim, ela usa a notação inversa. Tá? Ela transpõe o vetor e ela faz, na verdade, a combinação linear, né, dos componentes do vetor V com as colunas da matriz. Ok? Bom, isso são detalhes de implementação. Legal, então eu falei que se eu tiver uma transformação e olhar o efeito dela na base, eu consigo descobrir, e conseguir descobrir a matriz, né? A partir daí eu não preciso mais representar a transformação dessa maneira aqui, por exemplo. O que a gente tem aqui? Uma transformação de R2 em R2, onde eu levo x e y em 2x e 3y. Ela é linear? É a primeira pergunta. Bom, eu teria que aplicar
aquelas regrinhas vistas lá atrás, certo? Pegar dois vetores quaisquer, né? E aplicar as regrinhas e ver se elas obedecem, dois vetores e dois escalares, né? E ver se essa transformação aqui obedece aquelas regras. Se ela obedecer, ela é linear. Existe uma maneira mais simples de fazer isso. Que maneira é essa? Basta eu observar cada uma das coordenadas do meu vetor de saída da transformação. Tá? Essa coordenada aqui, ela não tem nenhuma componente adicionada. Por exemplo, se eu tivesse 2x mais 4, ela não seria mais linear. Nesse caso, seria uma translação, né? Ok? Mas como ela só tem um número multiplicado por uma coordenada, aparentemente ela é linear. Eu tenho que fazer isso para cada uma das variáveis, né? Das minhas coordenadas do vetor de saída. Ok? Se ela tivesse aqui 2x vezes y, 2x multiplicado por isso, ou x multiplicado por isso, também ela não seria linear. Se ela tivesse aqui x ao quadrado, né, também não seria linear. Então, numa observação rápida, eu já consigo saber que essa transformação aqui é linear. É linear, legal. Então, existe uma matriz que representa essa transformação para mim. Ok? E como é que eu descubro essa matriz? Basta pegar essa transformação aqui e aplicar nos vetores da base canônica. A base canônica de quem? Do vetor de entrada. É R2, né? Se eu estou em R2, a base canônica de R2 é essa daqui que está embaixo. É 1 e é 2. Tá? Então, se eu pegar essa transformação aqui e aplicar ela a E1, a esse primeiro vetor aqui, eu vou obter como resultado aqui o vetor 2, 0. Esse vetor, ele é o primeiro vetor coluna da minha matriz. Tá aqui ele, 2, 0. Ok? Aplicando essa transformação no segundo vetor coluna, ou no segundo vetor da base canônica, eu vou obter a segunda coluna da matriz. Então, se eu aplicar a 0,1, eu vou obter 0,3, que está aqui embaixo, né? 0,3 como o segundo vetor coluna da matriz. Então, se eu der uma matriz qualquer especificada dessa forma, vocês conseguem facilmente descobrir qual é a matriz associada a essa transformação. Veja, uma vez que eu tenho essa matriz, agora é tranquilo para mim. Basta eu pegar essa matriz e multiplicar por qualquer vetor que eu vou ter, no final aí, o vetor transformado. Ok? De fato, né? Se eu multiplicar aqui 2 por x, vai dar 0 aqui no y, vai dar 2x, né? Que está aqui. E se eu multiplicar esse vetor 0,3 por xy, eu vou obter o vetor, aliás, eu vou obter a componente 3y, que está aqui. Ok? Repara, se eu tiver uma matriz desse tipo aqui, 2x mais y, ela também é linear, ok? Uma transformação desse tipo, aliás. Ela não está multiplicando componentes e ela não tem soma com escalares. Se eu tivesse um escalar aqui no lugar de y, aí não seria linear. Tá? Mas esse tipo de transformação aqui, ele também é linear. É fácil observar isso, né? Se quiser demonstrar, se pedir para demonstrar, aí teria que aplicar aquelas duas regrinhas lá atrás. Regrinha da sobreposição. Ok? Então, basicamente, vocês descobriram agora como a gente consegue encontrar, né, a matriz que representa uma transformação, sabendo que a transformação ela fica completamente especificada pelo efeito, né, dela na base canônica, ok? Então, algumas transformações básicas, como a gente disse, essa daqui, a translação ela é não linear, ok? Por isso que a gente precisa aqui de uma soma vetorial, né, para representar ela. Não tem como, por enquanto, não tem como eu representar ela em forma de multiplicação de matriz por vetor, ok? A transformação de escala, que vocês já devem ter visto também, né? Dependendo do valor que eu colocar aqui, eu vou estar escalando em x, e aqui escalando em y. Se esse x for menor do que 1, por exemplo, desculpe, eu vou estar diminuindo, né, o tamanho do meu objeto em x, ok?
Se ele for maior do que 1, eu vou estar aumentando. Se ele for negativo, eu vou estar invertendo a posição. Vou estar jogando para o outro lado, né? Ok? Vou estar invertendo o sentido ainda. Tá? Bom, se eu tiver uma matriz de escala representada, né? Dessa forma aqui, aplicar ela num ponto, seria só fazer a multiplicação matricial, né? Ok? E a gente tem a famosa rotação, que eu acho que vocês todos já devem ter visto lá no ensino médio em trigonometria, né? Nesse caso aqui, a rotação no plano. Ok? Como é que fica a rotação no espaço? Ela é um pouquinho mais complicada do que isso. A gente vai ver ainda hoje como é que fica no espaço, tá? Mas pensando que eu tenho uma rotação... Se eu pensar que eu estou olhando do eixo Z para o plano XY, tá? Se eu acrescentar a esses termos aqui 0, 0, 1, 0, 0 e 1, olha, eu fico com uma rotação, eu fico com a mesma rotação no plano XY, né? Só que nesse caso eu estou aqui no eixo Z, olhando para XY. Tá? Então já dá para entender mais ou menos como é que seria a rotação 3D. Mas nesse caso aqui a rotação 2D, ela é representada, né, através de expressão dessa maneira aqui, e em forma matricial ela se transforma nisso, cosseno θ menos seno θ, seno θ, cosseno θ. É possível a gente descobrir esses valores aqui, ok? Descobrir qual é a cara dessa transformação. Nesse caso aqui, a transformação no plano. Tá? Então, translação um pouquinho mais complexo. A gente precisa de um outro vetor, né? Para poder representar ela. Depois a gente vai ver como representar isso usando uma única, usando matriz, ok? Apesar de que formalmente ela não é não linear. Tá? A rotação, a gente consegue descobrir, né? Se eu tiver o eixo original e as coordenadas do eixo transformado, eu consigo descobrir a matriz de rotação, ok? Usando essa matriz, aqui no caso está 3D, apesar da rotação aqui está em 2D, ok? A gente consegue descobrir as componentes, né, dessa matriz também, da mesma maneira. Tá? Basta eu sair aplicando isso nos vetores. Nesse caso aqui, basta sair fazendo o produto escalar dos vetores originais, ó, esse aqui é original, né, A, com os vetores transformados, que eu tenho B aqui. Ok? Então, se eu pegar XA, XB, aqui está I, mas é X, XA escalar XB, né? Que é simplesmente o cosseno desse vetor aqui, tá ok? Nesse caso, cosseno desse ângulo θ, né? Então, isso, ó, veja, produto escalar, como os vetores são unitários, ele se transforma em cosseno de θ. Tá? Então, só para esse primeiro, já dá a entender que a gente consegue encontrar essa matriz. A gente vai ver isso mais à frente. Ok? Uma peculiaridade da matriz de rotação é que ela possui vetores unitários. Além de unitários, esses vetores, eles são ortogonais entre si. Por conta dessas duas coisas que ocorrem com a matriz de rotação, é fácil eu encontrar a matriz inversa. Pô, dada essa matrizinha aqui, encontrar a inversa dela seria um pouquinho, teria que jogar no MATLAB da vida, né? Para poder encontrar a inversa, ok? Mas segundo essa regra aqui, é muito tranquilo, basta eu transpor a matriz, ok? É isso que isso aqui está dizendo para a gente. A matriz de rotação que leva de A para B, ela é a inversa que leva de B para A. Tá? Então, se eu transpor, eu vou estar aplicando a transformação inversa. Levei um ângulo, levei de um certo ângulo, se eu quiser encontrar a operação inversa, basta eu transpor a matriz e aplicar naquele ponto que eu trago de volta. Tá? Então, basicamente, é isso que está aqui. Ó. O que é o vetor coluna na transposta, ou na inversa, né, vira
vetor linha, ok? Fazendo isso, a gente está achando a inversa da rotação, sem precisar recorrer aí a algum algoritmo numérico, né, para calcular a matriz de rotação. Principalmente tratando de rotação 3D, já é um pouquinho mais complexo, né? Isso aqui é uma mão na roda, essa regrinha, ok? Então, eu falei que a rotação ela pode ser representada através do que a gente chama de matriz dos cossenos, né? Se eu tiver aqui dois vetores, né? Nesse caso aqui eu tenho U e V na mesma direção. Eles estão com normas diferentes aqui, mas para fins de não ficar um em cima do outro, ok? Mas vamos entender que os dois possuem norma 1. Tá? Nesse caso aqui, reparem, o que ocorreu é os vetores da base original, que é x, y e z, o U continuou em cima dele mesmo, ok? Então, o x continuou aqui. O que se transformou no y foi aplicada uma rotação nesse eixo x, nesse eixo y aqui, o que se transformou em v, desculpa. E o que se transformou em w foi uma aplicação do mesmo ângulo aqui. Então, eu tenho aqui uma rotação, se a gente lembrar daquela matrizinha, eu tenho uma rotação em torno do vetor x, ok? X, y e z são os vetores da base original. E v, w e u foram obtidos a partir de x, y, z por uma rotação. Tá, então, nesse caso aqui, determinar essa matriz é encontrar os cossenos entre esses vetores aqui, ó. Entre o vetor x e o vetor u. Se x está em cima de u, o cosseno entre os dois é 1, não é isso? Ângulo zero entre eles, cosseno 1. Cosseno de zero é 1. Ok? Então, de cara a gente vê que essa componente aqui ela é 1, observando essa figura. Tá? Para eu levar y para v, se eu pegar o cosseno de θ, né, eu vou encontrar quem é v? Eu vou encontrar essa componente aqui de v, ok? Que vai aqui na primeira coluna. Então, entre y e v, que é o que está aqui, ó, esses dois, aqui, então, nessa posição eu vou ter cosseno desse ângulo θ, ok? Então, entre y e v. E da mesma maneira que entre z e w, que está aqui embaixo, z e w, certo? Eu vou ter o cosseno, né, de esse ângulo mais π sobre 2, ok? Para encontrar essa componente aqui. Tá? Isso daria o seno desse ângulo, né? Ok? Então, aqui a gente fica com cosseno, aqui a gente fica com seno. É isso? Cosseno. É isso mesmo. Ok? Se eu pegar a componente x e ver o ângulo entre os dois, cadê? O v está aqui, x está aqui. X e v. O ângulo entre os dois é 90 graus. 90 graus, isso aqui vai dar zero. Bom, então, isso aqui dá zero. Isso aqui dá 1, desculpa. Isso aqui é zero. Esse aqui, x e w está aqui e x está para cá. Também é 90 graus o ângulo entre esses dois vetores. Também dá zero. Então, eu tenho 1 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Da mesma maneira, isso aqui também vai dar zero e esse aqui vai dar zero. Isso aqui são os cossenos, né? Ou são os produtos escalares, como eles são unitários, é a mesma coisa, ok? Então, eu tenho 1, 0, 0, 1, 0, 0, e aqui eu tenho cosseno θ, menos seno θ, seno θ, e aqui eu tenho cosseno θ, ok? Essa matriz ela é parecida com aquela outra, só que a outra eu tinha cosseno, menos seno, seno e cosseno aqui, né? Então, se a gente movesse isso aqui uma direção abaixo, eu tenho
no caso aqui, a transformação, a matriz, né, que representa a transformação em torno do eixo X, ok? A outra matriz que a gente tinha lá atrás é em torno do eixo Z. E a mesma coisa eu posso fazer também vai em torno do eixo Y. Se eu tiver um ângulo genérico, nesse caso aqui, a gente segurou, é como se tivesse segurado no eixo X e girado em torno dele, né? O giro é sempre no sentido anti-horário, ok? Se eu tivesse rodado genérico, aí não tem como descobrir assim tão simples a cara dessa matriz. É que ela é em função do ângulo, né? Nesse caso aqui, a gente está querendo saber como é que ela ficaria em função desse ângulo θ que dá, ok? Mas isso para dizer que é fácil a gente descobrir as componentes dessa matriz. Eu posso usar isso aqui que a gente chama de cossenos diretores, né? Existe uma outra maneira de representar, que é os chamados ângulos de Euler. Então, um exemplo de rotação, por exemplo, né? Se eu tivesse uma matriz, quero descobrir qual é a matriz, né, que representa uma rotação de 30 graus em torno do ângulo. Tá? Nesse caso aqui, aquela primeira matriz lá de trás, não é essa última que a gente tentou descobrir agora, ok? Então, basta eu pegar aqui, ó, isso aqui é o cosseno de 30, aqui é menos o seno de 30, né? Aqui é o seno de 30, e aqui é o cosseno de 30. Então, cosseno, cosseno, menos seno, seno. 0,01, ó, isso aqui se transformou na matriz de rotação em torno do eixo Z, é isso que eu estou pedindo, né? Tá? Basta colocar 1 no eixo Z, 0, 0, 0, 0. Se fosse em torno de X, seria 1 aqui, 0, 0, 0, 0, seria cosseno, menos seno, seno e cosseno aqui, ok? E se fosse em torno de Y? Bom, dá para descobrir, eu vou mostrar mais à frente ela já pronta para vocês, mostrar as três, aliás, né? Mas aí é só abrir também, ok? Mas nesse exemplo aqui, é rotação em torno de Z de 30 graus. Basta eu colocar as componentes aqui na matriz, aí pronto, eu já tenho a matriz que representa essa transformação. Então, dado um ponto P qualquer aqui, nesse caso 0,20, aplicar uma rotação nesse ponto, é só pegar essa matriz e multiplicar por ele, ok? Se as contas estiverem certas, o resultado, o ponto transformado, né, o ponto rotacionado, ele é esse aqui, ó, ok? Ele é dado por menos 1, 1,732 e 0, ok? Veja, a terceira componente, ela não saiu do lugar, né? Ok? Bom, existe uma linguagem PostScript. PostScript é uma linguagem de programação, tá? Que usa e abusa de transformações. PostScript é usado em impressoras, né? Então, o que os programas aí fazem para imprimir é transformar para essa linguagem aqui, aí a impressora ela interpreta essa linguagem. Eu vou parar de gravar só para a gente ficar com 2 vídeos diferentes.